Nessa aula nós vamos falar sobre polarização da luz. Então, bem, a gente discutiu bastante aqui no curso já que a luz é uma onda eletromagnética. Essa percepção da luz como onda vocês discutem bastante nos cursos de graduação, ligado, por exemplo, ao experimento de Young. E a percepção que essa onda de uma natureza eletromagnética segue aqui de uma análise das equações de Maxwell, como a gente fez em aulas anteriores. E isso possibilitou essa unificação fundamental aqui de eletricidade com magnetismo e com ótica, né? Um dos episódios mais importantes aí da história da física. E como a gente discutiu nos vídeos anteriores, essa é uma onda que é bem diferente das ondas mecânicas, que vocês estudam em outros cursos. É uma onda que não necessita de meio para se propagar, então a propagação dela corresponde a essa oscilação de campo eletromagnético, em que a variação de campo elétrico gera campo magnético e vice-versa, que é o que está contido aqui nas equações de Maxwell sem fonte, ou seja, mesmo sem fonte nenhuma, sem matéria, você consegue aí ter soluções não triviais, soluções que se propagam, né? E a gente veio estudando nos últimos vídeos essas soluções de onda no vácuo. E a gente, por exemplo, estudou em bastante detalhe aqui essa que é a chamada onda plana e monocromática. Monocromática porque ela tem uma frequência bem definida, então enquanto cada ponto do espaço o campo elétrico vibra como um oscilador harmônico. E plana porque está contido aqui essa informação, né? E no fato de que esse zero não é função de R. Tá? Você tem aqui que todos os pontos com o mesmo x, aqui no caso desse GIF, tem o mesmo valor de campo elétrico. Isso é um plano de fase constante, que é o que está ilustrado aqui nessa figura. Claro que não precisa ser o x constante. Então a ideia é que K escalar R define a equação de um plano perpendicular ao vetor K. E essa então é uma onda que tem que a gente diz que é uma onda plana, porque os pontos nesse mesmo plano, K escalar R igual a constante, tem o mesmo valor de campo elétrico. E então a gente, nos vídeos anteriores, viu inclusive que, enfim, claro, ondas planas monocromáticas são uma solução muito particular, idealizada, mas a gente viu como construir soluções mais gerais, mas a gente estava sempre focando, né, sempre estudando a parte aqui da propagação, dizer assim, a gente não estava olhando com muito cuidado para esse zero. Tudo que a gente comentou, é bom revisar aqui, é o fato de que para satisfazer as equações de Maxwell, esse zero ele precisa ser perpendicular ao K. Então, a gente diz que o campo é transverso. A onda eletromagnética no vácuo é uma onda transversa, tá? E esse zero, por morar no plano perpendicular ao K, então esse plano perpendicular a K, você pode definir dois vetores, ε1 e ε2, e esse campo zero, ele vai ser uma combinação, então, desses dois vetores. Então, você tem 2 graus de liberdade, que são ditos graus de polarização. Então, esses vetores aqui são ditos vetores de polarização, tá? Esse exemplo aqui em particular que a gente estudou no vídeo passado, em que esse zero é um vetor constante na direção y chapéu, aqui nesse gifzinho, né? É dito uma polarização linear. Você nota que o campo elétrico ele fica só indo para cima e para baixo em cada ponto do espaço, tá certo? Ele está sempre aqui na direção y. Então esse é um caso particular de uma polarização linear. Mas você pode ter outras soluções, e aí a gente, por exemplo, aqui está ilustrado uma polarização elíptica. Então, nesse vídeo, o que a gente quer discutir? Bom, primeiro a gente vai estudar um pouco a motivação física de por que é tão interessante, tão rico, estudar polarização. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor o que essa figura representa. A gente vai se perguntar qual que é o estado de polarização mais geral possível. A gente viu linear, ainda agora lá no GIF apareceu elíptica, que eu vou explicar um pouquinho melhor. O que é o mais geral que você pode fazer? E, do ponto de vista conceitual, também é interessante aqui estabelecer possíveis aí paralelos com o conceito de spin. Então, vou discutir isso um pouquinho melhor mais para frente. Então, vamos começar daqui. A principal razão, né, quer dizer, pela qual é interessante e bonito estudar a polarização é porque a interação entre a luz e a matéria depende da polarização da onda, quer dizer, ou seja, do ponto de vista matemático você fala, o campo é transverso, ele tem 2 graus de liberdade, então só daí você já tem a matemática da polarização, desses 2 graus de liberdade por ser uma onda transversa. Agora, a física é rica porque a matéria interage diferentemente com a luz, em muitos casos, dependendo da polarização. Então, vamos pegar aqui esse primeiro exemplo para ilustrar. Imagina que você tem aqui um fio condutor e você está jogando uma onda elétrica, ou eletromagnética, para incidir nele. E aí, enfim, nesse exemplo, a gente tem uma polarização linear em que o campo aqui está paralelo ao fio. E isso vai induzir corrente ao longo do fio. Por outro lado, esse mesmo fio condutor, se eu jogar agora uma onda em que o campo elétrico esteja
Agora, na outra direção possível aqui, ou seja, está propagando em X. Agora eu vou botar o E na direção Z, chapéu. Não tem um gifzinho para isso, desculpe. Mas aí, enfim, só vocês imaginarem agora que o vermelhinho é o E, naquele desenho de cima. Cara, se o E está na direção perpendicular ao Z, agora ele vai tentar fazer os elétrons se moverem nessa direção daqui, né? Na direção Z. E o fio é magrinho na direção Z. Então aqui, nesse exemplo, você consegue botar bastante elétron para correr ao longo do fio. E nessa outra situação, não. Cara, você está jogando luz que se propaga na mesma direção, enfim, pode ter aí a mesma intensidade e tal, mas só mudando aqui a polarização, só mudando aqui a direção do campo elétrico nessa onda, muda completamente aqui a física, se você vai induzir muita corrente aqui no fio ou pouca corrente, tá? E isso, quer dizer, posso dar zilhões de outros exemplos e na verdade eu vou dar, sobretudo ao longo do curso. A gente vai ver muitas e muitas situações em que a interação é dependente da polarização da luz. E isso é a principal razão física, em última instância, para ser interessante aí estudar em detalhe a física da polarização. E é nisso também que é baseada a construção dos polarizadores. Os polarizadores se baseiam justamente no fato de que a luz interage diferente com a matéria, dependendo da polarização dela em certos casos. Inclusive, você tem como construir um polarizador baseado numa física bem parecida do que a gente mostrou no último exemplo. Então, você tem aqui uma rede, né, com fios aqui paralelos, né, e metálicos aqui. E aí, quer dizer, se a luz está chegando aqui, vendo nesse gifzinho, se a luz está chegando, em princípio, enfim, todas as direções aqui possíveis, as componentes aqui que estão oscilando paralelo aos fios, elas induzem bastante corrente e são refletidos, né? O metal ele reflete bem, isso aqui funciona como um espelho. Mas, por causa desses buracos aqui, né, por ser, não é um plano metálico, mas são fios paralelos, se o campo chegar aqui paralelo, em direção do... perpendicular aqui aos fios, ela interage pouco e passa. Então, você vê que no início você pode ter aqui uma superposição, chegando ondas com diferentes polarizações, do que passa, no final das contas, é uma onda polarizada aí, perpendicular à direção dos fios. E isso isso aqui, na verdade, pode ser pensado como um divisor de feixes polarizador, porque a onda refletida vai ter uma polarização paralela ao fio e a transmitida vai ter uma polarização perpendicular a esses fios, né? Então, esse polarizador daqui, quer dizer, isso aqui é sobre esse aqui da foto é um polarizador para micro-onda, né? Pelas escalas, né? Se você jogar luz visível aí, quer dizer, aí você tem um lambda muito pequenininho, é ótica geométrica quase, né? Então, para você, então também tem isso, né? Questão, e muitas vezes, dependendo da região do espectro que você está querendo construir um polarizador, você vai, enfim, usar esquemas diferentes. Esse aqui é um tipo de polarizador, tá? E é chamado de tipo wire grid. Geralmente o pessoal costuma usar essa expressão inglesa mesmo, mas significa isso, né? Grid é rede, então é uma rede de fio, uma rede de arame, como está ilustrado aqui. Então tem vários polarizadores que são baseados nisso, não é nem, enfim, mas tem muitos que não são também. E aí você tem aqui outro tipo de polarizador que é baseado em outras propriedades, né? Isso aqui, polarizadores do nosso cotidiano, em geral eles são baseados em efeito de dicroísmo. Então, dicroísmo a gente vai estudar melhor mais para frente no curso, mas é uma absorção seletiva. Então, enquanto no exemplo anterior você tinha uma reflexão seletiva, ou seja, você reflete diferente dependendo da polarização, aqui você absorve diferente. Aí o que passa vai ter a polarização que você não absorve, né? E aí você tem essas coisas super ricas, né? Quer dizer, depois da luz atravessar um polarizador, ela está polarizada. Então, se você bota dois polarizadores aqui, por exemplo, esse polarizador A e esse polarizador B aqui, de maneira que os eixos de transmissão sejam perpendiculares, então se você passa, se você olha através aqui dos dois, você vê um completo breu. A luz não consegue passar por A e depois por B. Se ela passou por A, ela está polarizada na direção que B não deixa passar, e aí B absorve tudo. Mas se você puser um polarizador aqui no meio dos dois, aí a luz passou do primeiro, vai estar com uma certa polarização, parte dela vai ser absorvida do segundo, mas quando passar vai estar numa polarização que não agora é mais a mesma que ela teria passando por A. Então, colocando o cara aqui no meio dos dois, agora você consegue fazer eles passarem por A e por B. Que quando passou por esse C aqui no meio do caminho, mudou a polarização. Então, lá nos cursos de física básica, eles estudam bastante. Tem lá a questão da lei de Malus, né? Para ver as intensidades, dependendo ali das direções de polarização. Então, peço para vocês darem uma revisada lá e tal. Qualquer dúvida, vocês tragam para o nosso encontro. Mas eu quero chamar a atenção aqui, no nosso contexto do nosso curso, justamente o polarizador é baseado justamente no fato de que
a interação da luz com a matéria muitas vezes depende da polarização da onda incidente, tá bom? E isso pode se manifestar de várias maneiras, seja no coeficiente de reflexão, seja de absorção, e a gente vai ver isso aparecendo em próximas aulas aí em mais detalhe. Aqui um exemplo fascinante que a gente também... O espalhamento da luz pela atmosfera, ele gera uma onda polarizada também, parcialmente polarizada. A gente vai estudar espalhamento em detalhe no curso e vai ver isso aparecer. Mas experimentalmente você pode ver que se você tem aqui, enfim, bota aqui um polarizador, o quanto de luz que passa, dependendo da direção fica escuro e outra direção já está mais claro. Você vê aqui nessa direção perpendicular mais claro. Então o nosso olho não percebe, o nosso olho não é sensível à polarização, mas alguns animais conseguem perceber a polarização e até se guiar. Por isso, tipo abelhas, por exemplo, conseguem se guiar pela polarização da luz espalhada pelo céu, né? Então, é muito rico. Inclusive, uma coisa interessante, que você andar com um polarizador, você pode ir brincando de girar ele aí, conforme você vai andando na rua, você vê várias luzes aí que você não esperava que fossem polarizadas. Tá? A gente vai dar vários exemplos ao longo do curso. Aqui, primeiro, só qualitativo. Quando a gente estudar matematicamente o problema de espalhamento, a gente vai ver isso tudo aparecer. Mas então, beleza. A gente agora justificou porque é interessante fisicamente estudar polarização. Vamos agora formalizar matematicamente esse conceito. Quer dizer, até aqui a gente lidou apenas com polarização linear, matematicamente. A gente botou lá, por exemplo, esse gifzinho aqui, o E indo para cima e para baixo. Agora, considera esse exemplo agora. Imagina, esse é zero. Tudo que eu tenho que ter para satisfazer a equação de Maxwell é que ele tem que ser perpendicular ao K. E aí, vamos dizer então que ele seja essa superposição aqui de uma componente na direção E1, uma componente na direção E2, e aqui eu estou botando um I, multiplicando o E2. Vamos ver aqui o papel desse I. Então, estou escolhendo aqui esse E0 para ser real, nesse exemplo. E nota o seguinte, quer dizer, ε1 chapéu mais I ε2, esse I eu posso escrever como E elevado a π sobre 2. Então, o ponto é que ter ter um número complexo multiplicando aqui um dos dois, ou enfim, números complexos diferentes multiplicando cada um deles, mostra que você tem uma fase relativa. E esse aqui é um ingrediente central para a polarização, né? A questão de você ter uma defasagem entre as componentes ε1 e ε2. Porque nota que se eu escolher simplesmente esse E0, se eu escolher ele, por exemplo, numa direção E1 mais 3 ε2, isso aqui, enfim, vai dar um vetor, vai dar alguma direção no espaço, e vai continuar sendo linear, ele vai ficar oscilando nessa direção para sempre. O ponto central para você produzir uma polarização que não seja linear é você colocar uma defasagem entre as componentes. Por quê? A gente vai ver agora. Quando você tem essa defasagem, tira a parte real desse vetor aqui, tá? O que vai acontecer? Então, a componente ao longo do E1 vai ser basicamente esse E0, estou escolhendo aqui como real, né? Vai ser E0 cosseno de K escalar R menos ômega t. Vai ser a parte real desse cara aqui. Só que o ε2, não. Porque o ε2, o que vai acontecer? Como ele tem esse I multiplicando, a componente do E na direção do ε2 vai ser a parte real desse produto escalar. O I faz com que agora sobre o seno. Tá? Então, você vê que tem uma defasagem entre as componentes, que veio por causa desse número imaginário. Então, quando essa componente 1, por exemplo, ela é máxima, tá certo? Esse E2 é zero. Enfim, então elas estão aí com uma defasagem de 90 graus. Na linguagem técnica, a gente diz que elas estão em quadratura. Vamos ver então o que acontece na prática. Ficou confuso? Representa. É sempre conveniente representar pictoricamente o que está acontecendo. Então vamos olhar aqui para o ponto R igual a zero. Vamos olhar para um ponto do espaço fixo. Escolher o R igual a zero, mais simples. E aí desenha o vetor em T igual a zero. T igual a zero, você vê que ele tem componente x máximo, componente y zero. Então ele está... Bom, xy, desculpa, tem componente 1 máximo, enfim, essa anotação aqui. Então ele está todo ao longo de E1. Está aqui representado em azul. E se eu desenhar ele, por exemplo, em T igual a π sobre 4 ômega, né? O que acontece agora? Agora, se você puser isso aqui, vai ser π sobre 4 é 45 graus, né? Então isso aqui vai ser basicamente cosseno de 45 graus. Então, enfim, vai estar ali, vai ser um zero sobre raiz de 2, né? A componente x dele. E a componente y vai ser aqui o seno de 45 graus, só que tem um menos, então vai estar negativo. Então ele vai estar aqui, nesse caso, a 45 graus, né? Justamente, quer dizer, girou 45 graus com relação ao original, tá? Então, girou, está aqui o ângulo que girou. E se for agora um tempo igual a π sobre 2 ômega, aí agora o seno é máximo, só que tem esse menos aqui, e o outro é zero, então ele vai estar ao longo de ε2. Então, o que esse vetor E está fazendo?
ele está girando, tá certo? Como eu botei aqui a mesma amplitude na direção 2, você vê que a soma do quadrado das componentes é uma constante, tá? Então isso aqui é a equação justamente de um círculo, né? Está fazendo um círculo. Se os zeros não fossem os mesmos, aí não seria uma polarização circular. Podem mostrar que nesse caso seria uma polarização elíptica, como talvez vocês tenham visto lá nos cursos de física básica, tá bom? Então aqui foi circular por duas razões, porque eu botei uma diferença de fase de 90 graus entre as componentes, então se uma é cosseno, a outra é seno, e porque eu botei uma amplitude igual entre as duas, tá? Então nota que esse argumento que a gente usou aqui, ele na verdade independe do R, porque se tiver agora um R diferente de zero, é só você carregar aqui o K escalar R. Esse cara agora, por causa do I que tinha ali na frente, vai ficar o seno, mas só vai carregar o K escalar R aqui para dentro. Então o E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado continua sendo igual a E0 ao quadrado. Então essa polarização, ela independe de R. E é o que está ilustrado nesse GIF. Você aqui está olhando num ponto específico, você vê que está descrevendo um círculo, mas qualquer ponto aqui que você quisesse fixar, você ia ver que está descrevendo um círculo também. E isso você pode ver, porque na verdade nessa onda você pode fatorar esse elevado a K escalar R. E de novo, o que importa não é a fase global, tá? O que importa é a fase relativa entre a componente ε1 e ε2. Então, se você pegar o campo elétrico e multiplicar por qualquer fase, qualquer uma, não vai mudar a polarização dele, tá certo? E aí, para ondas planas monocromáticas, essa polarização independe então de R. A gente está aqui desde o início supondo que é monocromático. O fato de supor que é plano permite que a gente fatore esse termo das duas componentes, e aí fatorando esse termo das duas componentes, isso aqui é uma fase só, uma fase pura. Então a gente tem nesses exemplos todos daqui, nesse daqui, e tem um fato de que a polarização é em todos os pontos do espaço. Não precisa ser sempre verdade, a gente vai voltar nisso. Mas quando for uma onda plana, monocromática, isso não tem para onde correr, tá? Eu queria destacar aqui que essa rotação ela está ocorrendo em cada ponto do espaço. Então, assim, você tem aqui, como se agora você tivesse, como se a direção de propagação está perpendicular à tela de vocês, tá? Então a onda é como se ela estivesse, por exemplo, indo para o olho de vocês. E você está olhando um plano fixo do espaço, na sua frente aqui, em cada ponto a seta campo elétrico está girando. A rigor, você pode desenhar essa seta em qualquer ponto. É um contínuo. O campo elétrico está definido para cada ponto do espaço. Claro que você não consegue desenhar isso na prática. Para representar o campo elétrico, a gente tem que desenhar uma setinha que tem uma certa extensão para a gente visualizar o que está acontecendo. Mas isso é um jeito pictórico de realizar. A ideia é que o campo elétrico não tem extensão no espaço. A gente desenha assim para a gente visualizar, né? Mas em cada ponto vai ter uma seta. E essa seta, naquele ponto, ela está girando. E isso é totalmente impossível numa visão corpuscular. Se você pensar que, enfim, uma bolinha, a rotação em mecânica, a rotação de corpos materiais, é impossível uma coisa que ocorra num ponto. Rotação é justamente você botar uma parte do corpo para girar com relação a uma outra parte. Essa é a ideia mecânica de rotação e que a gente está acostumado quando a gente lida com matéria. Quando você introduz o campo como uma grandeza fundamental, você agora ganha a possibilidade de uma rotação em um ponto, que para a mecânica seria uma contradição em termos. Um ponto não roda. Então, isso é possível porque a gente agora tem um campo como uma grandeza fundamental. E essa rotação em cada ponto, essa polarização corresponde ao spin do campo eletromagnético. E é o análogo clássico, é o melhor análogo clássico para a gente entender do ponto de vista dinâmico, o spin. Só que não é a mesma coisa, né? Quer dizer, o spin do elétron tem outras coisas, aí tem toda a mecânica quântica por trás, enfim, não é à toa que você não chama polarização de spin e spin de polarização, né? São conceitos, enfim, no caso do campo eletromagnético, esse daqui está ligado com o que seria o spin desse campo. Qualquer campo clássico não escalar vai ter spin. Agora, esse spin do elétron tem você associar uma onda ao elétron. E essa onda, enfim, é um férmio, tem toda uma sutileza, tem vários graus a mais do que a gente está colocando aqui. Então, não estou dizendo que vocês agora... Não estou dizendo assim, isso é o spin do elétron. Não, o spin do elétron tem várias outras coisas. Mas o análogo mais próximo, clássico, que você consegue pensar do spin do elétron, é o spin de qualquer onda clássica. Tem a ver com a polarização, tem a ver com essa rotação em cada ponto. A ideia de uma rotação em um ponto, ela captura um pouco essa contradição que é a noção de spin, a contradição com relação à mecânica, né? A visão mecânica de mundo, tá? Enfim, fica aí esse comentário. Só que, como eu estou chamando a atenção, no caso de spin, você tem esse campo fermiônico associado, constitui lá o elétron, e aí a coisa, enfim, tem outras sutilezas que a gente não vai entrar no curso, né? Depois, em curso de quântica, vocês vão ver isso em mais detalhe.
Agora, beleza. A gente analisou, viu que tem a polarização linear, a gente estudou a circular, lá nos cursos de física básica, vocês devem ter visto lá as polarizações elípticas. Mas perguntar o seguinte, se a polarização está ligada com esse movimento, entre aspas, aqui do campo elétrico, por que entre aspas? Porque não é um movimento mecânico de novo, chama atenção, isso é uma setinha lá que a gente está representando em cada ponto do espaço. Mas qual que é a polarização mais geral possível? Então, quer dizer, vamos começar aqui analisando uma onda monocromática, mais geral de todas. Mais geral de todas, então vai ter aqui, ela oscila em cada ponto do espaço monocromaticamente, mas a dependência dela com a posição é uma função qualquer. Eu estou representando aí por esse E caligráfico como função de R. Cara, por periodicidade, você sabe que essa curva vai ser uma curva fechada, porque depois de um tempo 2π sobre ômega, o campo voltou para o mesmo lugar que ele estava antes, né? Porque é uma onda monocromática. Será que pode ser uma curva bonitona assim, feito essa? Um cardioide, fazer um coraçãozinho lá? Lamentavelmente não, uma pena, mas não pode. A gente vai ver qual é a polarização mais geral agora. O ponto é que se você olhar para um ponto do espaço fixo, quer dizer, você tem o seguinte, que é a derivada segunda do campo elétrico, a gente conhece a dependência do tempo aqui. Essa derivada segunda do campo elétrico em cada ponto do espaço vai ter que ser menos ômega ao quadrado vezes o campo, aquele ponto. E essa daqui, na verdade, é uma equação que vocês já viram bastante. Se você trocar esse E por um R de T, pensar que é uma bolinha presa por uma mola, isso aqui é a equação de lei de Hooke, que aparece na mecânica. É a mesma equação. Mesmas equações têm as mesmas soluções. Então, em cada ponto do espaço, o campo elétrico vai ter que descrever uma elipse, assim como lá no problema da mecânica. Então, enfim, quem lembra lá da mecânica, está demonstrado aqui que o movimento mais geral em cada ponto do espaço é uma elipse. Eu ainda vou caracterizar melhor que elipse é essa. Mas, se não, tentem fazer a análise via defasagem, como a gente fez no outro caso. Nota aqui que eu não estou supondo onda plana, tá? Não tem nenhuma suposição de onda plana. Tudo que a gente está supondo é que é uma onda monocromática. Vou voltar nisso daqui a pouco. Como é que a gente caracteriza que elipse é essa? Em que plano ela vai estar, por exemplo? Qual é o plano que mora essa elipse? Voltemos para a mecânica. Na lei de Hooke, o plano da elipse é definido, assim como tudo lá na mecânica, pelas condições iniciais. No caso, posição inicial versus inicial. Dois vetores determinam um plano, tá? A menos que eles sejam paralelos. Se eles forem paralelos entre si, aí você tem uma oscilação linear, né? Aí não tem a elipse, degenera numa reta. Se eles não forem paralelos, eles definem um plano, e é o plano onde vai morar o movimento todo, inclusive lá, argumentos de mecânica, enfim. Tem que sempre ficar no mesmo plano, uma força central, etc. Mas aqui o ponto é que, justamente, então, o que seria o análogo no nosso caso? Você pegar o E e o E ponto. Polarização linear, você vê que a taxa de variação do E está paralelo ao E. E ele fica para sempre lá. E é interessante que basta olhar num instante fixo. Por exemplo, t igual a zero. Você vê onde está o E e onde está o E ponto naquele instante. Isso determina o plano da elipse. Se esses dois vetores forem paralelos, acabou. E, na verdade, quer dizer, usando as equações de Maxwell, você pode também ver onde está o campo e onde está o rotacional do B. O rotacional do B é paralelo ao E ponto. E aí, lembrando que a gente está aqui sem fonte, né? Está no vácuo, né? Então não tem J, né? E aí, então você vê, então esse E índice R, para chamar a atenção que esse R é realmente um parâmetro fixo. Você está olhando para um ponto fixo do espaço, é um parâmetro fixo. E aí, você, nesse ponto do espaço, o campo elétrico vai descrever uma elipse. Qual elipse? A elipse que mora nesse plano. Qual é a excentricidade? Bom, proponho a vocês tentar fazer essa análise, a gente pode no nosso encontro presencial discutir, tá? Mas, então, isso aqui é bem geral, essa demonstração é bem geral. E no caso da onda plana, essa elipse vai estar no plano perpendicular ao vetor K, tá? Porque, nesse caso, o E0 e o B estão perpendiculares à direção do K, para satisfazer a lei de Gauss. Só que nota que no caso monocromático geral, se essa onda não é plana, você não tem nem K bem definido. Se você pegar e fazer aqui a expansão de Fourier, pode ter vários Ks. Então agora a polarização está perpendicular a K não quer dizer nada, porque não tem K. Então, ou seja, mesmo nesse caso totalmente geral, para esse epsilon de R qualquer que você queira, desde que seja monocromática a onda, em cada ponto do espaço vai ser uma polarização elíptica. Porém, para você determinar esse plano, agora não tem como olhar para cá. Você vai ter que olhar não dá para olhar para o vetor de onda, você vai ter que olhar para essas condições aqui. E aí você tem em cada ponto lá qual é a polarização. E um ponto importante é que nesse caso geral, né, monocromático, ou seja, ele está supondo aqui sempre que é monocromático. A gente daqui a pouco vai discutir o outro caso. Mas sendo monocromático, qualquer que seja o epsilon de R que você bota aqui,
Em cada ponto do espaço vai descrever uma elipse, no caso geral, né? A elipse pode deixar no círculo, numa reta, mas agora, de um ponto para o outro do espaço pode ser uma elipse diferente. É aquela condição que a gente botou no slide anterior, e ela pode ser diferente em cada ponto do espaço. Para a onda monocromática plana, a gente viu que a polarização é mesmo em todo ponto do espaço. Porque de um ponto para o outro, tudo que você ganha aqui é uma fase global. Agora, no caso geral, não precisa ser o caso. O espalhamento, por exemplo, a gente vai ver que depende do ponto que você está olhando, qual é a polarização da luz. A radiação de um dipolo, a gente vai estudar bastante esse problema também. Enfim, agora não se preocupem em entender esse desenho, não, a gente vai entender esse GIF mais para frente. Mas é para dizer que, em geral, essa polarização depende do ponto do espaço. A gente vai ver vários exemplos que isso acontece. E a questão é que, enfim, até agora a gente está discutindo onda que é monocromática. Quando ela não é monocromática, aí, na verdade, a onda não precisa nem estar polarizada. Você pode ter exemplos de ondas parcialmente polarizadas, de ondas não polarizadas, tá certo? Então, a onda que vem mesmo do espalhamento, a gente diz que é uma onda parcialmente polarizada, né? E a luz do Sol, por exemplo, a gente descreve ela como uma luz não polarizada. E aí, quando ela reflete, por exemplo, ela é parcialmente polarizada. A gente vai ver se a gente falou aqui de polarização por espalhamento, mas também tem por reflexão. A gente vai estudar isso em bastante detalhe mais para frente no curso. E aqui, enfim, então, a gente tem aqui essa possibilidade. Agora, o que significa uma onda não polarizada? Um jeito pictórico que é comum de representar é você botar a seta em todas as direções aqui, né? Que, enfim, mostra que o campo está oscilando em todas as direções que ele pode. Então, aqui, claro, sempre é uma onda transversa aqui, supondo que a gente está na ausência de fonte, né? Como a gente está discutindo até agora. Mas, quer dizer, você pode ali, o campo poderia, como se ele estivesse ali oscilando em todas as direções. Mas, claro que, enfim, isso é uma representação pictórica. O que essa representação quer dizer? O campo elétrico ele possui uma direção bem definida a cada instante de tempo na física clássica, né? Então, essa figura, na verdade, ela não significa nada por si. Uma representação pode ser conveniente aí, mas a gente tem que entender melhor. Aqui a onda parcialmente polarizada fica uma setona aqui e umas setinhas pequenininhas nas outras direções. Então, é conveniente essa representação, é bonitinha. Mas o que ela está querendo dizer para a gente? Como é que a gente pode entender o que é uma onda parcialmente polarizada? A gente está aqui totalmente no contexto de eletromagnetismo clássico. Para isso, vamos considerar um exemplo de onda não monocromática. Se a gente ficou confuso, pensa no exemplo mais simples que você pode fazer que capture a física que você quer. O mais simples de todos é botar uma monocromática, a gente já fez isso. Agora, se a gente quer estudar esses não monocromáticos, soma uma componente com uma frequência diferente. E eu vou imaginar aqui, em particular, que ela é quase monocromática. O que significa ser quase monocromática? A diferença aqui dessas frequências é muito pequena comparada com cada uma delas. Vou dividir aqui por ômega 1, enfim, poderia dividir por ômega 2. A questão são frequências próximas comparadas ao valor dela. E como é que esse campo varia no tempo? Está confuso? Pode botar aí num programa desses de matemática. Eu vou botar aqui alguns exemplos. Mas esse A1 e A2, no caso geral, podem depender do ponto do espaço. Mas aqui a gente vai olhar com um ponto fixo. A gente já viu que polarização é olhar como que o campo se comporta para um ponto que eu escolhi analisar. Como é que seria o gráfico disso daí? Vamos. Então, imagina que eu plote esse campo, por exemplo, em t igual a zero. T igual a zero, ele está puramente em x. O bichinho começa aqui, paf, em x. Aí, eu agora vou fazer o seguinte. Vou plotar a curva que ela faz no plano, tá? Vou fazer aqui o gráfico. Para um ΔT, ou seja, eu vou deixar passar um tempo que seja grande com relação a 1 sobre ômega 1, para ter tempo de, enfim, ver alguma variação do campo, esse 1 sobre ômega 1, da escala temporal em que o campo varia. Se eu pegar um ΔT muito menor do que 1 sobre ômega 1, a seta vai ter mexido muito pouquinho. Agora, eu vou pegar um tempo grande com relação a isso, mas pequeno comparado com 1 sobre o módulo de ômega 1 menos ômega 2. Nesse caso, você pode ver, esse é o gráfico que eu fiz, enfim, aqui eu escolhi valores arbitrários aqui para 1 e E2, botei o E1 igual a 1, e o E2 aqui igual a 0,6, tá? Estou chamando essa direção 1 de x e a direção 2 de y. E aí, o que você vê é o seguinte, que satisfeito esse tema, vocês podem brincar aí com valores de vocês, de ômega 1, etc. Você vê que faz basicamente uma elipse, então, que é o que você esperaria no caso perfeitamente monocromático, tá bom? Então, se o tempo for pequeno comparado com essa diferença aqui, 1 sobre módulo de ômega 1 menos ômega 2, você vê basicamente o que você esperaria de um caso monocromático, tá? Nota, quem quiser depois, esse tipo de exemplo parece um pouco com quando vocês estudam batimento lá. É o mesmo tipo de escala que aparece, vocês viram lá na física básica, para vocês relembrarem. Só que aqui nota que a gente está somando componentes com frequência diferente, próxima, mas diferente, porém em direções diferentes, tá? Então tem esse detalhe. Se estivesse na mesma direção, é polarização linear, né? Ele fica sempre na mesma
na mesma reta, né? Mas assim, agora vamos fazer outro experimento. Eu vou plotar de novo por um tempo que satisfaça a mesma condição. Só que agora eu não vou mais começar do t igual a zero. Vou começar de um outro t, e um t que seja bem grande com relação a essa diferença 1 sobre ômega 1 menos ômega 2. Façam lá os experimentos vocês também. De novo, olha lá, uma elipse. Só que é uma elipse numa outra direção. Então, olhem um pouco a ideia de que seriam aquelas múltiplas setinhas, o que isso está significando. Quer dizer, como se a onda que ela fica descrevendo, primeiramente, uma elipse por um tempo curto, mas quando você olha por um tempo longo bastante, você vê que essa elipse é outra. Então, não é uma polarização elíptica. Essa onda não tem uma polarização bem definida. A rigor, formalmente falando, você define a polarização para ondas monocromáticas. Quando a onda não é monocromática, a rigor você não tem uma polarização bem definida. Mas aí vem a ideia de uma polarização parcial. Tá? A gente vai falar aqui de forma bem introdutória no curso, que é para ganhar uma introdução, uma visualização qualitativa do que está acontecendo. E aí, se você agora fizer a brincadeira, mas plotar por um tempo muito grande, comparado com sobre o módulo de ômega 1 menos ômega 2, aí você tem uma zona assim, já. Você vê que não é polarizada. Não tem. Para tempos curtos, vai ser uma bata parecida com onda polarizada. Para tempos longos, e longos comparado a quem? Essa é a escala que importa, 1 sobre o módulo de ômega 1 menos ômega 2. Você vê que esse gráfico é muito rico, vocês podem depois tentar interpretar cada feição desse gráfico. Você vê que aqui acaba esse bico forma, porque nota que o EY está aqui entre E2 e menos E2, né? Então ele fica aqui entre menos 0,6 e 0,6. E o X também, né? Então, e aqui essa região é a parte da oscilação que o campo está variando mais lentamente. Tipo um oscilador harmônico mesmo. No extremo ele está mais devagar, aqui no meio passa mais rápido. Aqui acaba ficando mais denso. Mas tem, enfim, tem várias outras coisas aqui. Vocês podem depois brincar com os valores de vocês. Mas é para mostrar o seguinte, a polarização tem a ver. Fixo um ponto de espaço, deixa o tempo passar e vê o que o campo elétrico faz. Se a onda for monocromática, ela necessariamente vai descrever uma elipse. Se não for, a coisa pode ser bem zoneada. E aí, isso que a gente está chamando aqui de polarização parcial tem como quantificar. Tá? Quem tiver curiosidade, eu passo o material. Não vou aprofundar muito em cursos de ótica, vocês aprofundam bem mais essa discussão. Tem várias referências que posso sugerir para vocês. Mas aqui eu quero que vocês tenham uma noção qualitativa do que é ser parcialmente polarizado. E a noção matemática de como que você descreve polarização. Ou seja, que é você, enfim, usar lá os unitários de polarização. Nesse exemplo aqui, estaria na direção x e y, mas enfim, no caso geral não, né? A rigor, esse unitário de polarização você define no espaço recíproco, como a gente viu, o campo perpendicular ao K no espaço recíproco. Então, enfim, a gente pode discutir também mais detalhes no encontro presencial. Quando você tem fontes térmicas, tipicamente a largura dessa curva e a frequência média são ambas da mesma ordem, da ordem de kBt. E aí, nesse caso, você não tem esse regime, não tem como você estar num tempo grande, né? Num tempo grande comparado, né? Com 1 sobre ômega médio, né? E pequeno comparado com 1 sobre delta ômega. Então, quer dizer, fontes térmicas, né, como aqui a radiação de corpo negro e tal, na prática o campo varia tão rapidamente, mesmo na escala de um único ciclo, que você não tem aquela... Escreve primeiro uma elipsezinha bonitinha, não precisa ser assim, né? E ondas vindos aí de fontes térmicas, em geral, de fato, estão aqui nesse regime de ser completamente não polarizada, né? Então, aqui é um argumento heurístico. Como eu disse, tem como quantificar isso tudo, mas a gente não vai usar no nosso curso, eu posso passar referências para quem quiser. Mas então, isso aqui é já uma referência, só uma referência física para mostrar o seguinte, ó, aquele desenho que a gente fez no parcialmente polarizado, isso não precisa acontecer sempre, aquele a gente tinha realmente duas escalas muito diferentes, né? Chamando a atenção que a interação da luz com a matéria, como a gente falou, pode polarizar parcialmente a luz. No início do vídeo a gente já tinha falado dessa questão da interação da luz com a matéria dependendo da polarização, mas aqui chamando a atenção que essa polarização pode ser então apenas parcial, né? Quer dizer, ondas policromáticas. A rigor, formalmente falando, não existe onda perfeitamente não polarizada ou perfeitamente polarizada. Tudo está ali, como sempre na física, no meio do caminho. Mas em particular aqui, ondas refletidas, em geral, elas são parcialmente polarizadas. Tem um ângulo específico, se você jogar a luz não polarizada, a luz refletida está perfeitamente polarizada, chamado ângulo de Brewster. A gente vai estudar ele no curso também. Mas é só para dizer que é tudo muito, tem muita riqueza de detalhe e cada caso vale a pena ser investigado separadamente, com cuidado. Então, quer dizer, essas ordens de grandeza que a gente botou, elas são guias, são para casos gerais, para, enfim, cada função específica, cada campo específico tem que ser analisado separadamente, tá? Mas ali você tem, às vezes, só olhando assim as escalas envolvidas, você já tem um pouco de intuição do que está acontecendo.
Mas você pode ter onda policromática polarizada. Pega esse polarizador que a gente fez, tudo que ele vai fazer é, campos que estejam perpendiculares ao fio vão passar, os outros vão ser refletidos. E, enfim, claro que isso não vale para toda a frequência, para a própria luz visível, a gente falou, isso aqui é praticamente ótica geométrica para luz visível, mas você tem ali uma largura boa de frequência que vai acontecer isso. E aí, essa onda que passou vai estar numa direção bem definida, posso chamar de X-chapéu. E vai estar oscilando lá na direção do X-chapéu, vai estar sempre nessa reta. Ela não vai se mover harmonicamente nessa reta, ela não vai ficar com aquela setinha daquele GIF que a gente tinha antes, né, indo para cima e para baixo, com um movimento periódico bonitinho. Pode não ter, mas o campo vai estar nessa direção. E se tudo que você depender para a interação for a direção do campo, vai interagir com uma onda polarizada, né? Enfim. Então é só para dizer que cada caso tem que ser analisado separadamente. Mas formalmente, eu quero que vocês carreguem desse vídeo polarização é formalmente definida para a onda monocromática, e aí sempre vai ser uma polarização elíptica. Quando você tem uma onda policromática, você tipicamente vai ter um comportamento que a gente diz que a onda é parcialmente polarizada. E tem como quantificar isso, tá? E quem tiver curiosidade de como quantifica, eu passo referências. Tem uma discussão muito boa no Landau, por exemplo, do volume 2 do Landau, e em alguns outros lugares que eu também posso passar para vocês, tá? Então isso encerra esse vídeo e discussões. Então, qualquer dúvida, né, no nosso encontro presencial. Obrigado.